Bem-vindos novamente para mais um Direto do Forno. Hoje vou fazer um dos pães mais tradicionais que existe, quer dizer, eu acho que é tradicional, na Inglaterra. Eu estou aqui, em duas câmeras, vamos ver como é que isso fica hoje. E aí eu quero que você depois me diga o que você achou. E aí, é o seguinte, esse pão é chamado de hot cross buns, é um pão quente, claro, com uma cruz em cima. E tem várias lendas que falam sobre justamente este pão, né? Mas uma coisa que ao ler, eu percebi que apesar de, melhor dizendo assim, de vir de uma tradição para os deuses, essas coisas. O que aconteceu foi que um freire, um frade, eu esqueço como é que se fala essas palavras direito, ele, mais ou menos na época na década de 18, né? Ele ali fez um pão e fez uma cruz e começou a distribuir na época da Páscoa para lembrar a morte de Cristo Jesus. Então, eu gosto de sempre lembrar disso, né? Que esse pão ele representa a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Na verdade, ele tem muito mais significado do que isso. E por isso que eu escolhi ele fazer isso no dia de hoje. Deixa eu só lavar minhas mãos, deixa eu só ler o versículo de hoje. Tirei o óculos porque estava um pouco quente, aí fica tudo embaçado aqui. Mas vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo, como você está vendo aqui, estou com a Bíblia, né? 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15 diz o seguinte: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo com os que estão perecendo. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Vou aqui lavar minha mão rapidinho. Pegar um pano de prato limpo aqui, enxugar minhas mãos. Pronto, vamos então e aí começar. Bem, primeiro eu já separei aqui, 300 ml de leite e vou colocar 50 gramas de manteiga. 50 gramas de manteiga. Você pode usar manteiga com ou sem sal. Se você for usar com sal, você diminui um pouquinho do sal, principalmente se você for hipertenso como eu, né? No sal que você vai usar depois. Então, vamos ferver aqui. Enquanto ele está fervendo ali, né? Vamos dar uma misturada aqui. 500 gramas de farinha, 7 gramas de fermento, biológico, 75 gramas de açúcar. Esse açúcar, o melhor para usar nessa receita é o açúcar refinado. Se você não tem, você pode bater um pouco no liquidificador para deixá-lo um pouco mais refinado. E, claro, um pouquinho de sal, 100 gramas, 1 grama, 2, 3 gramas de
Aí vai sal. Eu sempre gosto de dizer sal a gosto. Então aqui ele está derretendo. Enquanto ele está derretendo aqui, vou pegar minha colher de pau e vou misturar esses ingredientes aqui. A receita sempre diz o seguinte: ferve o leite, coloque a manteiga e espere ele ficar assim ao toque da mão, né? Para não ficar muito quente, que você vai mexer com a mão a massa. Mas enquanto nós vamos, eu adoro esse versículo, né? O aroma de Cristo. Por que somos o aroma de Cristo? No versículo antes, ele o perfume do conhecimento. Nessa época do ano, o que é que nós mais falamos? Falamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Falamos que Cristo Jesus, é por isso que ele coloca uma cruz sobre até esses panos. Né? Ele fala sobre a morte de Cristo Jesus. Por que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário? Ele morreu na cruz para salvar a nós, pecadores. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Veja só como Deus ele prova o seu amor para conosco. E aí, nós que somos salvos, nós somos esse aroma. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui já está quente o suficiente. Talvez esteja um pouquinho quente demais, não tem problema não, que a gente vai mexer com a colher. E agora nós vamos mexendo. Né? Colocamos o leite dentro, vamos mexendo todos os ingredientes. Então aqui nós vamos formar uma massa de pão. Agora essa etapa vai ter várias etapas, porque é o seguinte, ou melhor dizendo, esse pão ele vai ter várias etapas. Por quê? Porque ele precisa descansar. E esse descansar muito me lembra algumas coisas. Ele primeiramente me lembra que Cristo Jesus, ele veio a este mundo, deu a sua vida por nós e passou 3 dias. E é engraçado que essa palavra é descansar. A gente pensa que descansar é ficar parado, né? Bem, Jesus não descansou. Essa massa, ela também não descansa. Ela fica parada no canto. Mas enquanto nós estávamos fazendo outras coisas, Jesus, ele estava batalhando por nós ali, né? Ele estava batalhando pelas nossas vidas. Ele estava lutando por nós. Jesus não estava descansando. Jesus morreu pelos nossos pecados. E ao 3º dia, ele ressuscitou. E eu gosto sempre de ficar pensando. Eu não sou muito de teologia, desse negócio de o que a teologia fala, eu não gosto, eu não participo muito nisso. Mas eu gosto de lembrar que Cristo Jesus, enquanto estava ali, no sepulcro, ele estava a lutar
por nós. Algumas pessoas gostam de dizer que ele estava ali pregando aos mortos. Mas eu não sei, eu não vou discutir essas coisas. O que eu sei é que, enquanto muitos acham que Jesus estava descansando no sepulcro, né? Ele não estava. E nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Bem, nós vamos agora, né? Só pronto. A nossa massa, a nossa primeira parte já está pronta. O que é que nós vamos fazer agora? Já aí mexemos, se mexer, as pessoas... Por que Jesus é o pão da vida? Primeiro porque é algo simples que todo mundo pode obter. Mas também ele me lembra muito uma outra coisa. Para ele se tornar isso, o quanto ele sofreu na cruz por nós. Jesus, só imagina Jesus, você que está vendo aí, Jesus sendo esse pão aqui. Chega, eu estou cansado, né? Agora vamos deixar essa massa descansar por mais ou menos 1 hora. Aí aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos botar um pouquinho de azeite. Pode ser óleo também, isso aí. Pode ser manteiga. Né? O importante é ter o óleo, o azeite, para que ele fique sem grudar no recipiente. Me lembra muito a importância de nós sermos ungidos pelo Espírito Santo, para nós também não estarmos grudados ao mundo, mas desgrudarmos das coisas deste mundo. Agora vamos cobrir. E ele vai descansar por... Na verdade, ele não vai descansar, porque ele vai fermentar, ele vai crescer. Né? Então, enquanto ele está ali descansando, eu vou limpar essa bagunça e vamos já preparando a segunda parte dos materiais. E a parte do porquê eu até gosto de escolher esse versículo. Então, até daqui a pouco. Bem, estamos aí de volta. Enquanto nós estávamos offline, né? Veja só como ele está. Ao ponto, o dedo, fica a marca do dedo. Então ele já está num bom tamanho. Quando vocês estavam offline, eu tive que botar um ingrediente que eu esqueci, que foi o ovo batido. Aí ele fica um pouco meio grudento, mas aí você bota mais um pouco mais de farinha, um pouco mais de... né? E vai trabalhando a massa até ela ficar nesse ponto. Né? Agora nós vamos aqui dentro mesmo. Eu não sei porque eles farinhei, que isso é na próxima etapa. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um pouco de tempero. Aqui tem vários temperos. Tem gengibre, tem cravo da Índia, tem canela. Vamos colocar aqui dentro. Raspa de um limão e de uma laranja. Maçã picada e
75 gramas de uva passa. Aqui dentro mesmo a gente já vai misturando. Gente, eu não sei, né, se vão inventar, mas o cheiro tá uma delícia. O cheiro aqui tá maravilhoso. E esse cheiro me lembra justamente, né, a importância dos aromas. E aí me lembra muito o versículo que nós escolhemos: o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo. Nota que o versículo ele fala algo muito interessante, que algo me chama bastante a atenção. Tanto para os salvos, ou os que vão ser salvos, tanto para os que não são salvos. Aí vem uma pergunta: irmão, eu sou um aroma de Cristo? Eu mostro o amor de Cristo através das minhas ações? Esse aroma, essa explosão de cheiro que eu estou tendo aqui, está tendo na minha vida através de Cristo? Eu estou tendo o aroma, eu vou tirar aqui porque essa bacia está um pouquinho pequena, daqui a pouco a gente bota ela de volta. O aroma de Cristo na minha vida está fazendo as outras pessoas ver Cristo? Querer ser salvo? Estamos dando testemunhos da verdade, do amor, da grandeza de Cristo na minha vida? Eu sou o perfume de Cristo. Isso é só como esse versículo. Ai, que cheiro bom, né? Ele nos envolve em muito mais. Eu tenho inalado, eu tenho mostrado Cristo através da minha vida. Dá um pouquinho mais de azeite aqui nessa panela. E agora, novamente, azeitar a carne e vamos botar um pouquinho de óleo. Vamos botar de novo e por mais 1 hora vamos deixar a massa descansar. Porque na verdade, você viu, ela não descansou, né? Ela cresceu. Ela engrandeceu. Será que nós temos engrandecido Cristo? Será que nós temos mostrado Cristo através das nossas ações? Bem, vai descansar aí agora por mais 1 hora ou até dobrar o tamanho. E daqui a pouco a gente volta praticamente para a etapa final. Tá certo? Então, vamos lá, espera mais um pouquinho. Mas enquanto isso, enquanto ele está ali trabalhando, eu estou sendo o bom perfume de Cristo. Reflita um pouco sobre isso.
Bem, estamos aí de volta. Já passou quase 1 hora. E olha como estamos. Olha como ficou a massa, né? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos jogá-la aqui. Por isso que é importante do óleo, tá vendo? Saiu aí perfeitamente. Agora nós vamos dividir essa massa em 15 pedaços. Então vamos pegar essa massa e cortá-la em 15 pedaços. E aí desses 15 pedaços a gente vai, claro, né? Fazer bolas dela. Não se preocupe em tamanho. Se tá igual ou não. Só, você está vendo aí, a gente tô cortando, mas não tô nem pesando. Simplesmente cortando. O cheiro tá maravilhoso. Para mim, pelo menos, está maravilhoso. A pergunta deve ser feita: o meu cheiro de Cristo tá maravilhoso para o mundo? E quando eu penso em, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pedaços exatamente. Tenho a bandeja já previamente untada, pronta. Minha pergunta, enquanto eu estou fazendo as bolinhas, ou melhor dizendo, nem pergunta, é o pensamento que eu tenho sobre esse versículo, desse cheiro. A pergunta é: eu estou dando um bom testemunho de Cristo? Eu estou dando um bom testemunho de Cristo? Veja só como isso deve ser fundamental na nossa vida. Esse bom perfume é a palavra testemunho. Eu estou dando, onde eu vou, o que eu falo, com quem eu falo, eu dou testemunho de Cristo na minha vida. Eu mostro. Às vezes a gente se preocupa muito em falar de Cristo. Mas talvez a gente pudesse falar menos e agir mais. E aí vem a clara pergunta que precisa ser feita. O meu agir é um agir de um verdadeiro cristão? Eu tenho mostrado, trabalhado o amor de Cristo? Essa bandeja não deu. Vou pegar outra bandeja agora. Vou botando aqui. Daqui a pouco eu pego outra bandeja e vou colocar, untar e enfarinhar, que aí ela não gruda. Será que eu tenho feito isso na minha vida? Será que eu tenho mostrado Cristo através das minhas ações, das minhas atitudes? Temos que pensar mais seriamente em relação a isso. Bem, aqui
nós já fizemos as bolinhas, né? Tá tudo bem preparado. Agora em cima nós temos duas formas de fazer. Vou fazer aqui em cima. Nós podemos fazer marcas de cruzes. Fazendo uma marca de cruz. Ou nós podemos pegar 70 gramas de farinha, vou pegar aqui umas tigelinhas, 50 gramas de farinha. Eu vou usar um pouco menos, que eu não vou usar em todos. Peguei a metade. E agora água. Para deixar fazer uma papa bem grossa, uma massa bem grossa mesmo. Aí nós vamos pegar essa massa e vamos botar um pouco mais de farinha aqui, que botei água demais dessa vez. Aí nós vamos... Aí você bota essa massa em saco de confeiteiro. E faz as cruzes por cima. E aí, se você é igual a mim e não tem saco de confeiteiro, não tem problema. Nós pegamos saco de congelamento mesmo. Despejamos aqui dentro. Deixamos todinho para baixo, para um canto só. Aí você pega a tesoura. Aí minha filha pegou a tesoura da cozinha, que bom. Corta um biquinho e vai fazendo a marca de cruz em cima. Essa marca de cruz, ela lembra que para mim e você se tornar
o bom perfume de Cristo. Foi preciso Cristo morrer na cruz pelos meus pecados. Uma pergunta que eu preciso fazer para você hoje. Você crê nesta verdade? Você crê que Cristo Jesus deu a sua vida por ti na cruz do Calvário? Vamos agora cobrir. E vamos passar aqui mais uma horinha até dobrar de tamanho. E aí vai colocar no forno para uns 15, 20, uns 20 minutinhos aí, até dourar. Então eu vou deixar eles aqui. E quando a gente voltar, a gente vai ver como é que eles saíram tudo de uma vez só. Então, quando estiver terminando mais ou menos uma hora, você pré-aquece o forno e prepara o forno para colocar aí os seus hot cross buns, ou pão quente de cruz. E vem a pergunta: você hoje está sendo o bom perfume de Cristo? Até daqui a pouco. Pensa bem nisso. Bem, estamos de volta. Como você pode ver, eu já separei alguns aqui em cima. Eu vou ter que botar aqui, que eu acabei de me lembrar que eu vou fazer mais alguma coisa. Não ficou como eu queria, mas como você pode ver, nesse aqui, a cruz, ela saiu. Infelizmente ela enganchou no pano de prato, aí não ficou, né, como eu queria. Mas está bem macio, olha, bem macio, bonito. E agora, o que eu fiz? Eu peguei 3 colheres de geleia de damasco, derreti levemente. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa geleia e vou cobrir os nossos pão de cruz, né, quente. O pão quente de cruz, você aí coloca o nome como você quiser, uma tradução direta, né? Em inglês, hot cross bun. O cheiro maravilhoso. Né? Minha esposa, quando chegou, ela, assim que abriu a porta, ela, que cheiro gostoso. Isso é exatamente esse o ponto que nós queremos chegar. Será que nós estamos sendo um cheiro agradável de Cristo? Será que nós estamos dando juízo, né? Será que nós estamos dando valor ao nome de Cristo? Será que nós estamos fazendo o papel correto de Cristo? E agora vamos deixar esfriar para poder desfrutar. Mas eu quero novamente só lembrar. Pão me lembra pelo menos o sofrimento
de Cristo. O descansar lembra que enquanto muitos nós estamos descansando, Cristo está batalhando por nós e batalhou por nós. O Rock Cross Band lembra, cadê o com a cruz? Lembra da cruz de Cristo que ele sofreu por nós. E o cheiro nos faz pensar, eu estou me enchendo de Cristo ao ponto das pessoas quererem também desfrutarem desta maravilha? Pensa bem nisso, reflitam nisso. E assim, se o Senhor permitir, até o nosso próximo Direto do Forno. E o que eu tenho a dizer é uma feliz Páscoa com Cristo na sua vida. Bom apetite. Maravilhoso. Bom apetite e até o próximo Direto do Forno.